Bem-vindos ao canal do Rabino Dor Leon Matar, Saindo da Matrix. Você pode estar comprando os livros do Rabino no nosso site www.rabinodor.com.br, O Segredo da Prosperidade Judaica, O Segredo da Mentalidade Judaica e Os Segredos da Cabala para seus negócios. Não perca já, se inscreva aqui embaixo, já compartilhe esse vídeo para mais pessoas saírem da Matrix. Ok, bom, aconteceu milagres aqui, mas gente, estamos gravando ainda, né? Saí, entrei, mas tranquilo. Ok. Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou suspeito com minha voz aí, se eu marco aí, fala assim, não. Beleza, ótimo, gente. Bacana. Então vamos lá, vamos começar? Estão preparados? Vocês estão vendo aqui a nossa apresentação, né? Cara bonito, hein? Uma coisa importante. Quem quiser, eu recomendo vocês, pega a Bíblia de vocês, pega a... O que você fez? Está pronto? Tá. Aqui, pode ver aqui. Não está dando ninguém. A gente vai escutar. Segue a Bíblia de vocês, ok? Se você tem Bíblia cristã e você quer seguir ela, também pode, ok? Você vai ter agora então. Então, acompanha para você, mas eu também já trouxe também aqui o João Ferreira de Almeida, a tradução é mais confiável nosso da Maianó, da Sefer. Então vamos lá, ok? Para não perder mais tempo, vamos que vamos. Ok, todo mundo já ouviu falar, ok? Daniel 9, 24 a 27, dos tais 70 semanas de Daniel, como que essas. Daniel profetiza. Deixa a pessoa entrar. Daniel profetiza a vinda do Jesus para. Sabe, que ele vai morrer na cruz, tudo que ele tem na contagem, o cálculo exato que Jesus vai aparecer, vai morrer, e tudo, o Mashiach. Vamos ver seriamente isso que está escrito. Primeira coisa, vamos ler os versículos que está escrito, Daniel 9, 24, 27. Lembra? Você vai me atrapalhar mais? Está gravado aqui, gente. Lembrando, essa é a tradução do João Ferreira de Almeida, que é a tradução cristã típica que está usada em todas as igrejas, ok? Mas vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão. Presta atenção das vírgulas, onde estão colocadas, porque faz muita diferença, ok? É para dar fim aos pecados, é para expiar a iniquidade, é trazer justiça eterna, é selar a visão e a profecia, é para ungir o Santíssimo. E continuando, sabe e entende, deixa a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias. Presta atenção à palavra aqui, Messias, ok? M, maior, ok? O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. De novo, presta atenção nas vírgulas e o contexto. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Está determinado as assolações, ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá assolador, e isso até até a consumação. E aqui está determinado, será derramado sobre o assolador. Essa é o que está escrito em Daniel 9, 24 a 27, na João Ferreira de Almeida. Vamos fazer algumas perguntas, okay, essenciais. Porque para você entender o capítulo, o contexto, a pergunta é assim: do que se trata o capítulo 9 inteiro? Alguém já leu ele por inteiro? Alguém já perguntou qual o assunto do capítulo 9? Por que o Daniel está aflito? Agora, será que está traduzido corretamente? Que essa tradução realmente, como está escrito mesmo? Agora, só para a gente seguir em frente, só para você entender uma coisa. Quando está escrito semanas, na linguagem bíblica, semana, não a nossa semana de 7 dias, uma só semana, um ciclo de 7 anos. Okay? Nessa questão, está todo mundo aqui, as pessoas estão de acordo que não se trata de semana de dias, ok? É semana, o período de 7 anos, que chama Shemitah, o ciclo sabático. Né? O ano sabático é o ciclo sabático de 7 anos. Ok? Mas vamos lá ver. E outra pergunta importante: será que fala de Jesus? Okay? E se não fala de Jesus, de quem então está falando? Do qual o contexto, qual o assunto? Eu sempre pergunto às pessoas: gente, você já leu o capítulo inteiro? Do que se trata? Quem está falando? Então vamos ler o capítulo 9 inteiro, junto na tradução mais confiável possível, porque eu fico meio receoso lendo as traduções, porque eu prefiro hebraico, mas já que estamos aqui no Brasil ensinando português, ensinando em português, não português, em português, importante a gente entender o que está escrito. Então vamos ler essa tradução, okay, da Bíblia Hebraica, da Sefer Mayanot, que vocês mesmo podem ver, abrir lá. Eu fiz copy-paste, okay, mas vamos aprofundar, entender o que está acontecendo. Okay? Então vamos lá, no primeiro ano, okay? Okay? No primeiro ano do reinado de Dário, o filho de Ahasverosh. Sabe que Ahasverosh, aquele rei da história da rainha Esther, tem um dizer que Dário é o filho da rainha Esther. Okay? Mas há controvérsia sobre isso, mas não é o assunto agora. Okay? Da linhagem dos Medos, que se tornará rei dos caldeus. Eu, Daniel, examinava nos livros os cálculos. Entenda uma coisa, aonde que está acontecendo? A Babilônia acabou de sumir da terra, perdeu o poder. O último rei, o último contato que a Babilônia tinha era a esposa do Ahasverosh, a Vashti, que é a filha do Dariavesh, o Dário I, que morreu, e o Ahasverosh casou com ela, e toda a Império Babilônia virou nas mãos dos caldeus, dos medos. E o Daniel, ele está olhando ali, então, fala só um minuto, a Babilônia acabou de cair. Agora nós temos os medos, os persas, os caldeus. O que está acontecendo? Ele estava esperando haver alguma movimentação.
E nós vamos ver o que estava acontecendo aí. Porque ele estava examinando nos livros os cálculos sobre o número de anos que tinha se passado desde a revelação do Eterno ao profeta Jeremias, para compreender quando faltava para que se completasse os 70 anos dessa destruição de Jerusalém. Porque tinha, nós vamos ver isso já, tinha dois profecias em Jeremias que falavam sobre 70 anos. Primeira coisa, nós vamos ler aqui, em Jeremias 25:12, nós vamos mostrar isso já, fala sobre 70 anos até a destruição da Babilônia. E no 29:10, falando sobre 70 anos que o povo será no exílio. Na cabeça do Daniel, ele está vendo a destruição da Babilônia. Ele entendeu que passaram 70 anos. Só que ele não está vendo nenhuma movimentação acontecendo que o povo sai do exílio. Ele fica aflito. Ele está perguntando, passou 70 anos, o que está acontecendo? Será que a gente realmente, vamos fazer, como dizem, perdidos? Porque o que o Daniel estava temendo, que em Levíticos 26, nós temos as partes dos maldições, que diz que Hashem castigará 7 vezes o castigo. Então ele estava temendo que será que Deus não mudou de 70 para 490 anos no exílio? Ele estava meio aflito. Mas vamos lá. Volvi meu rosto para o eterno Deus, tentando alcançá-lo como oração e súplicas, jejuando e me cobrindo de cinzas como enlutado. Ele estava realmente aflito, uma cena de aflição, de tristeza. E lembrando que Daniel era um dos maiores profetas que existia no povo judeu, gente? Especialmente nessa época. Hashem, vocês vão ver, Hashem manda o anjo Gabriel para falar com ele pessoalmente, porque está aflito. Não qualquer profeta. O rei ao eterno, meu Deus, em confissão, ele fez a confissão, que a gente costuma fazer nas rezas. O eterno Deus grande e poderoso, que mantém-se a aliança e concede a misericórdia aos que te amam e guardam teus mandamentos. E pecamos e agimos com iniquidade e maldade, nos rebelamos e nos afastamos de teus mandamentos e de tuas leis. Eu presto atenção que Daniel era um dos únicos que era um tzadik, ele não afastava da lei. Mas como é representante do povo, ele está falando qualquer possibilidade. Se está vendo que nós estamos sendo castigados, tem que ter um motivo. Ele quer saber o motivo. Tem pouco escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, e todo o povo da terra. A ti, o Eterno, reconhecemos que pertence à justiça. A nós, porém, somente a vergonha que transparece em nossos rostos, como hoje se percebe nos homens de Judá, nos habitantes de Jerusalém e todo Israel, tanto nós que estão próximos como nós que estão distantes, em todos os países para onde tu levaste, porque agirem traiçoeiramente contigo. A gente não dá desculpas, a gente errou, por isso nós já vamos ver o que foi o erro que levou a gente ao exílio de 70 anos. Isso é interessante, que também faz parte da resposta. O Eterno, a nossa vergonha está estampada em nossos rostos, nós de nossos reis, nós de nossos príncipes, nós de nossos pais, porque pecamos contra ti. Só o Eterno, nosso Deus, pode conceder compaixão e perdão
porque nós rebelamos contra ele. Abrindo entre parênteses, sabe? Presta atenção que ele está pedindo perdão, sendo não temos templo, nós temos sacrifícios. Sabendo que o Daniel ele faz uma confissão, pede perdão, sem ter necessitado fazer um sacrifício. Fechando parênteses. Olá. E não damos atenção à voz do Eterno, nosso Deus, que nós clamava para que andássemos segundo a tua Torá, para nós estabelecida através dos seus servos, os profetas. Se todo Israel transgrediu tua Torá, e dela se afastou, ao não escutar a tua voz. Assim recaíram sobre nós a maldição e a promessa de castigo, registradas na Torá de Moisés. E o que está falando? Servo de Deus, porque pecamos contra ele. Aqui está falando sobre o que a gente falou em Levíticos 26, que vocês vão ler lá, os 98 maldições realmente concretizaram na destruição do primeiro templo, com a Babilônia. Então, ele está falando sobre essas promessas de castigo que Moisés já tinha avisado. Ele confirmou a palavra que pronunciará contra nossos juízes que nos julgaram, fazendo desabar sobre nosso magnate calamidade, porque sobre tudo o Senhor nunca havia sido feito o que abateu sobre Jerusalém. Gente, a gente está próximo a Tisha B'Av, a destruição do templo, e o Talmud conta a história da destruição do primeiro templo, que jamais vimos tanta crueldade, a não ser só os nazistas chegaram a passar esse nível de crueldade que foram feitos nessa época. Então, mas não há o assunto agora, só quem quiser pode depois procurar saber, tá? No Talmud, os comentaristas, conta toda essa história que aconteceu justamente no primeiro templo. E assim como está descrito na Torá de Moisés, sobreviveu-nos todo este mal. Todavia, não suplicamos a favor do Eterno, nosso Deus, para que nós arrependêssemos de nossas iniquidades e que compreendêssemos a sua verdade. E assim o Eterno ativou a mão que tinha preparado e o trouxe sobre nós, porque o Eterno, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. E nos castigou porque não escutamos a sua voz. A gente não está reclamando. A gente fez errado, a gente apanhou por causa disso. Mas agora, o nosso eterno Deus, que com a tua mão poderosa tiraste teu povo da terra do Egito, te fizeste renomado para todo sempre, reconhecemos que pecamos, agimos com maldade. O Eterno, e acorda com a tua justiça, rogo-te que afaste a tua ira e tua fúria da tua cidade, Jerusalém, teu santo monte, pois por causa de nossos pecados, a iniquidade de nossos pais, Jerusalém, o teu povo, tornaram-se opróbrio ante todos que nos rodeiam. Agora, pois o nosso Deus, para a tua maior glória, escuta a prece do teu servo e suas súplicas. E, olha, Daniel é chamado de servo. Interessante. Mas, de novo, esse é outro webinar. E faz com que volte a brilhar o teu rosto sobre o teu desolado santuário. Oh, meu Deus, inclina teu ouvido, escuta, abre teus olhos, contempla nossas desolações e a cidade sobre a qual se invocava teu nome, pois não elevamos nossas súplicas a ti em virtude de nossa retidão, mas sim por tua grande compaixão. Vou falar a verdade. Quem de alguém já leu o capítulo inteiro?
Interessante, porque sempre manda as pessoas ler esse versículo, lá você vai ver. Então, como você vai entender um versículo se você não lê o contexto inteiro? E já vamos chegar no parte interessante. Escuta o Eterno, perdoa o Eterno, não tardeie, o Eterno, faze por tua própria glória, ó meu Deus, porque sobre tua cidade o teu povo é invocar o teu nome. Presta atenção aí, não está fazendo, ele pede perdão, sem sacrifício, gente. E agora começa interessante. Eu ainda falava e orava, confessando o pecado do meu povo Israel. E entoava minhas súplicas ante o Eterno, meu Deus, por seu santo monte. Quando Gabriel, o homem que eu avistará na visão anterior, no capítulo 7, aí vai, acercou-se de mim. Um detalhe, quando você vê, quando fala, e vire o homem, igual você viu o homem no campo, os 13 profetas, virem um homem no fogo, é sempre refere ao anjo Gabriel. Ele refere como homem, porque Gever, ok? Gever e Gvurá, severidade. Homem, ok? A mesma raiz de severidade. Ok? Ish, Gever, ok? Mas vamos lá. Acercou-se de mim, voando por volta da hora da oblação, da tarde, a reza da tarde, ok? Minchá. Ele se fez entender, ele me falou, explicando, Daniel, eis que vim a ti agora para te transmitir compreensão. Compreensão de quê? Compreensão do assunto que estava aflito, sobre as 70 semanas, 70 períodos. Agora, presta atenção. Ao iniciar essas tuas súplicas, foi emanada uma ordem. Okay? Foi uma profecia, uma ordem, uma questão. E eu vim para te fazer conhecê-la, eu vim para te explicar, okay, o que acontece. Olha aqui, porque és bem amado. Presta atenção, não existe nenhuma outra profeta ou pessoa na Torá que Hashem fala para que você é meu amado. Isso é outro nível. Outro nível. Presta atenção, pois a estas palavras e compreende assim tua visão. Vocês estão preparados? Porque agora vai entrar a viagem. Agora vocês vão, o queixo vai cair. Então, presta atenção. 70 períodos foram decretados sobre teu povo, sobre a cidade santa, para dar por fim a transgressão. Presta atenção. Cesar o pecado, perdoar a iniquidade, promover a justiça eterna, confirmando a visão e a profecia, consagrando o santo dos santos. Só vamos lá. Aqui aparece 70 períodos, 70 semanas. Vamos fazer uma aula de matemática. O que é 70 vezes 7? Alguém sabe? 490. Muito bom, alunos. 490. O que foram 490 foram decretados? Porque ele fala sobre consagrar o santo dos santos. Algo ligado ao templo de Jerusalém. O que está acontecendo? Quando o povo, o primeiro templo, foi fundado, foi construído, até o final do exílio, seriam 490 anos, 420 mais 70 anos. Okay? O que o povo deixou de fazer, os sábios nos explicam, por cada 7 anos, tem um ano sabático. O povo judeu deixou de comemorar de um ano sabático durante esse tempo. Portanto,
a terra precisava, okay, descansar. Então, 490 anos, então vai ter 70 anos no exílio, okay? Correspondendo aos 70 anos sabáticos que eles não mandaram. Okay? Essa que foi decretado, porque equivalendo, que é justiça, porque o promover a justiça eterna. Eles estavam devendo 70 anos sabáticos, portanto, eles vão ficar 70 anos no exílio. Só que, presta atenção, porque a gente falou que tinha 2 períodos de 70 anos. Não é? Só um minuto. Saiba e compreenda, desde a proclamação da ordem, que ordem? Para restaurar e reedificar Jerusalém, até que seja ungido o príncipe, passar-se aos 7 períodos. Agora, presta atenção bem aqui, ok? O que acontece? Aqui você pode ver que tem um ponto. Já acabou o assunto. Ok? Vamos lá. O que aconteceu? A ordem, saiu uma ordem, okay, para edificar Jerusalém. Quem fez isso, okay, foi o Cyrus. Okay? O Cyrus, ele, você pode ver isso em Isaías 45:1. Okay? Vamos ver por que ungido, presta atenção, tem que ser ungido o príncipe, ele não vai ser, traduzir, Mashiach. Okay? Presta atenção, não existe M maior no hebraico. Okay? O que significa proclamação da ordem de restaurar Jerusalém? O profeta Isaías fez uma profecia no 45, capítulo 45, que o rei, o Cyrus, Koresh em hebraico, okay? Ele fala de meu Mashiach, meu ungido. Okay? A chefe fala, Koresh é meu Mashiach, Meshiach. Nós vamos ver isso já já. Estou explicando, mas eu vou mostrar tudo isso que eu estou falando. Das escrituras. Não achismo, não viagens, não. Nas escrituras. Okay? Desde que saiu a ordem para reconstruir Jerusalém pelo Cyrus, vai passar a quantos? 7 períodos. Significa o quê? 7 vezes 7. 49 anos. Okay? Então, desde que Cyrus deu a ordem de reconstruir o templo, vai passar a 49 anos no exílio. Ok? Eles passaram 49 anos. Só para você, vamos fazer contexto histórico, ok? Para não ficar confusos. Quando a Babilônia conquistou Jerusalém, okay, demorou, okay, entre a conquista de Jerusalém, a destruição e o exílio do povo judeu, demorou 18 anos. Ok? 18 anos de diferença entre a Babilônia conquistando Jerusalém e o exílio do povo. Então, o que acontece? Nós temos o momento que o profeta Jeremias recebe uma profecia que, a partir do momento que conquistou Jerusalém, daqui 70 anos, vai ser destruída a Babilônia. Só que do exílio, né, que foi 18 anos depois, são 70 anos daquele momento, daquele ponto. Agora, depois, 49 anos, no exílio, okay, proclamação da ordem, okay, a palavra do Jeremias, okay, passarão 49
anos que o Cyrus ia dar a ordem de reconstruir a Jerusalém. Okay? O ungido, ele é uma das únicas pessoas na Torá que o profeta chama ele de Mashiach. É um rei não judeu. Rei ungido. O que é ungido? Mashiach. A pergunta, por que eles não traduziram isso como ungido? Por que tinha que colocar Messias, o príncipe, Messias, vírgula, o príncipe? Sendo, não é tradução, não é o contexto. Okay? Agora, vírgula, ok? Ele está pulando agora para outro sistema, outro assunto. Durante 62 períodos, será reconstruído com suas pressas e seus fossos, enfrentando tempos difíceis. Do que está falando? O que será reconstruído? O templo em Jerusalém. Faz a conta. 62 vezes 34, vezes 62, vai dar 434 anos. Desde aquele momento. Depois que foi reconstruído, ele vai estar em pé durante 434 anos em tempos difíceis, confrontando tempos difíceis. Os gregos, os persas, os gregos, os romanos, todos os conflitos que todo mundo sabe. Aí agora continua. E depois dos 62 períodos, será abatido o ungido e não haverá outro. Agora, aqui, já está falando de outra pessoa. Porque está vendo aqui abatido o ungido, mas não é o príncipe. Então, aqui ele fala de quem se trata. Quando você vai... Vamos imaginar, entendeu? O que vocês entendem? O contexto. Importante. Ei, você vai naquela época. Você vai no primeiro ou no segundo templo e você vai procurar, você vai em Jerusalém e você fala, eu quero ver o ungido, eu quero falar com o Mashiach, com o ungido. E o que vai ser a pergunta que vão te fazer? Qual deles? Por quê? Porque todo sacerdote era ungido. Para servir como sacerdote, tinha que ser ungido com óleo de unção. Porque se você vai ler em Levíticos, quem são ungidos são os sacerdotes. É os utensílios do templo. É o altar. Ok? Então, quando fala aqui, depois desse período, o ungido será abatido. O sumo sacerdote não vai ser cortado da posição dele. E não haverá outro. Depois que não tem mais o sumo sacerdote, ele foi cortado. Por enquanto estamos sem sumo sacerdote. Mas presta atenção, o povo de um monarca que virá e destruirá a cidade e o santuário. Ok? Presta atenção. Mas por fim será arrastado por uma inundação e depois, até o final da guerra, aqui, onde que eu estou? A destruição foi decretada. Okay? Foi decretada. Agora, presta atenção. Por um período, ele forjará pactos consistentes com os poderosos. E o meio período, ele abolirá o sacrifício e oblações. Presta atenção, esse príncipe que vai vir a Roma, eles vão dominar, vão controlar, vão fazer um monte de... Toda a história que a gente sabe, que pessoas compravam o sacerdócio, compravam o reinado, o rei da Judeia era proxy
da Roma. Era todas essas turbulações. Mas é muito interessante. Meio período, ele abolirá o sacrifício. Presta atenção, o templo foi destruído, né? Vou falar assim, anos 70, para ficar redondo. Anos 70. E o que significa meia semana? Se o período, meia semana, são 3 anos e meio. No ano 66, 67, que foi abolido as oferendas do templo. E depois, 3 anos depois, foi destruído o templo. A abominação será praticada sobre as elevadas alturas até que venha o extermínio, como já está decretado sobre seus perpetradores. Então, aqui, quem está falando, explicando, durante 62 semanas, 434 anos, vai ter o segundo templo. Meia semana antes da destruição já vai parar os sacrifícios, e também o sumo sacerdote vai ser contado. Se você faz os cálculos, não tem nada a ver com o ano 30, ou ano 0, sabe? Só mudar o ponto do lugar certo. Entendeu? Mas uma coisa interessante, aqui vocês podem ver, eles fizeram uma alusão que passaram-se aos 7 períodos, eles fizeram uma alusão para 69 semanas, sentindo, não está escrito isso em nenhum lugar. E também não é uma forma de falar, 7 mais 62. Agora, você tem quantos anos? Tem 62 mais 7. Ninguém fala assim. Óbvio que também não é Torá, não. Mas tentando forçar o assunto. Agora, vamos fazer um resumo. Quais são os 70 períodos no início? Por que o povo foi para o exílio? Vocês lembram? Por que há 70 anos na Babilônia? Porque são os 40, desculpa, são os 70 anos sabáticos que o povo não guardou na terra de Israel. Por isso, eles vão ter que ficar 70 anos fora da terra de Israel. Se você faz 70 vezes 7, 490. Okay? Quais são os 7 períodos? Já te falou, são 49 anos depois do exílio que o Cyrus deu a ordem para reconstruir, okay, o templo. Quem deu a ordem? Já vamos ver. Quais são os 62 períodos? Já vemos o tempo que o segundo templo será construído. Quem são os Messias do capítulo? Vamos ver agora. Agora, esse é em Jeremias 25, 12. Porque essa primeira, a profecia de 70 semanas. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Você vê, depois que a Babilônia se foi, o que sobrou deles é ruínas, entendeu? Hoje vieram lá o Estado Islâmico, destruiu tudo ainda, o que sobrou, que não estava nos museus, está tudo destruído. E a segunda profecia, porque lembrando, essa é quando eles entraram e conquistaram Jerusalém. A segunda profecia, Jeremias 29, 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós minha boa palavra, tornando a trazer-vos este lugar. Então, aqui tem uma promessa que vai passar 70 anos na Babilônia, só que isso aconteceu 18 anos depois. A contagem começa 18 anos depois. São 2 períodos diferentes. E essa foi a aflição do Daniel.
Agora, presta atenção, você pode abrir também Isaías 45, você vai ver, assim diz o Senhor, o seu ungido, o Ciro, o Ciro, Cores, ele fala, a quem tomou pela mão direita para abater a nação diante de sua face, de cingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Essa cena ele é chamado, vamos ver aqui, qual que é chamado em hebraico. Você pode ver aqui, em hebraico, aqui em cima, Lemeshichó, Lekores, assim diz Hashem, o nome sagrado, para ser ungido, para ser o Messias, Kores. Porque esse é no Esdra, você pode ver aqui, Esdra 1 é 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, okay? Que Jeremias falou que o povo vai voltar para a terra de Israel depois de 70 anos na Babilônia. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, qual fez passar pregar por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Ok? Ele vai falando, vai explicar. Ele vai estar repetindo a profecia do Isaías. Aqui. Aqui. Que ele viu, o Isaías falou de mim, então vamos concretizar essa profecia. Agora a pergunta. Jesus foi crucificado supostamente ano 30. Porque até hoje não sabe se é 30, 33. Né? Se ele foi contado meio período antes da destruição do templo, em 69 e 70, como fica esse cálculo? Porque meia semana são 3 anos, não 40. Se na Torá aparece 38 vezes a palavra Mashiach, está traduzida como ungido, porque aqui fui somente transliterado, ainda com M capital, sendo não existe isso em hebraico original. Tipo, vocês realmente acham que vocês vão deturpar nossas escrituras, mudar o texto, e nós vamos aceitar isso? Nós vamos falar, legal, claro, faz sentido. Sendo quem faz isso, eu duvido que sabe ler hebraico. Não sabe ler o que está escrito. Gente, simples, incrível, como que quando você lê, estuda por conta própria, assunto totalmente diferente, simples. Não tem que fazer cálculos sabe? Marabolizantes. Essa palavra, você entendeu? Não tem que fazer bagunça com tudo. É simples. Não é complicado. É justamente quando o anjo Gabriel chegou para o Daniel falando, eu vou te explicar que você entende. Não que você não vai entender. Agora, só para você, só mais um ponto, só para você lembrar, okay? Essa ideia das 70 semanas é uma invenção, uma recente invenção das igrejas. Porque vocês acham que alguns apóstolos dos evangelhos, até o Paulo, o grande Paulo, ia saber que Daniel profetizou sobre Jesus, ele não ia falar isso? Vocês realmente acham que uma coisa tão, sabe, tão incrível e não aparece no Novo Testamento? Claro, porque uma invenção mais tarde, porque da própria igreja, para tentar achar mais, sabe, argumentos. Mas, claro, através de deturpação de texto, de mentiras e de enganação. Então, finalizando a minha parte aqui hoje, gente, os livros aqui, quem já recebeu o novo livro, levanta a mão, fala aí. Quem ainda não tem, por favor, gente, aqui o site embaixo, podem acessar
o site, faz o seu pedido e autógrafo todos os livros que a gente manda. E depois disso, esse é o último slide, né? Sim. Então, tá bem. Então, o que eu quero agora é dar o tempo para vocês fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Se tem alguma coisa que não foi claro, me fala, nós vamos voltar a explicar mais. Mas, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, agora é o momento. Ele vai liberar só meio todo. Se eu pedir, levantar a mão, que ele vai, o Yossi vai nos ajudar. Não vou deixar assim, não. Legal. Ficou legal os livros. Dora, eu tenho uma dúvida aqui. Tá ouvindo, Dora? Dora, eu tenho uma dúvida, assim, não está, acho que no tema em si desse seminário, mas é que eu estou no processo de conversão do cristianismo para o judaísmo. E ainda eu tenho uma série de dúvidas com relação ao processo em si. Eu queria que o senhor me aconselhasse qual que é o processo, qual que é o caminho, o passo a se fazer para me sair desse paganismo, né, que hoje eu, assim, através dos seus vídeos, através de muita pesquisa na internet, eu consegui me livrar desse paganismo aí, né, dessa idolatria. Mas eu estou meio assim, ainda sem um caminho, assim. O que o senhor me aconselharia? Qual um livro para me ler? A Torá em si? O primeiro passo, a primeira coisa é dar parabéns. Okay? Parabéns pelo seu despertar, pela sua atitude. O primeiro passo, procura saber o seu propósito. Que eu sempre falo para as pessoas, esquece salvação, esquece essas loucuras que o cristianismo coloca, a doutrina na cabeça das pessoas. Você veio aqui para cumprir uma missão divina. Você, no seu caso, como não judeu, ok? Inicialmente, seria seguir as 7 leis de Noé. Okay? Estuda sobre isso, pesquisa, começa a praticar isso. Okay? Porque isso é realmente o primeiro passo. Okay? Do outro lado também faz uma limpeza, sabe? Faz uma lavagem cerebral. Lava o cérebro de toda a sujeira que foi colocada durante anos e anos. Okay? Larga o medo do inferno, larga essa história do diabo, sabe, de castigo. Faça o que Deus, o que achei que é de você. Cria um relacionamento pessoal com Ele. Vamos fazer o que Ele quer de você. Disse que é verdade isso. Está vendo? Entendeu? E o senhor certo. E o senhor tem algum livro, alguma coisa para mim poder... No site nós temos a guia mais completa quanto ao trabalho missionário. Nós temos o livro Desvendar, temos outras PDF. No site tem tudo que você precisa. Okay? Se não acha no site, você tem meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo e também dar uma puxadinha de orelha quando precisa. Ok. Beleza? Ótimo, gente. Mais dúvidas, perguntas? Pode ser em outros temas também, não tem problema.
Vendo que o assunto foi bem claro, né? Quando a gente estuda literalmente o que está escrito, não tem dúvidas, não é? Então, se tem sobre outro assunto, não tem problema, estamos aqui para isso. Rabino, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Em termos de Yoshua, né? Em termos de Yoshua, o cristianismo diz que ele foi o sumo sacerdote, coisa que é heresia. Hoje eu não acredito nisso. Quem? Se compadece. O cristianismo prega que Jesus é o sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Hoje eu sei que isso tudo é heresia. Eu era pastor da Assembleia de Deus, me converti ao judaísmo. Estou me convertendo aos poucos, né? E dizem que ele não era casado. Mas um dos primeiros mandamentos da Torá é o matrimônio, né? Deixará o seu pai e sua mãe, né? Essa, na verdade, o primeiro mandamento para a humanidade é se unir e se procriar. Isso. Agora, uma das obrigações do sumo sacerdote, para que ele poder estar na posição de sumo sacerdote, essa palavra, ele tem que ser casado. Exatamente. Entendeu? Rabino, agora, aí os livros da outra coisa. Sendo, eles falam que ele é descendente da casa de Davi, e para ser sumo sacerdote tem que ser levita da casa do Arão. Exatamente o que eu ia falar. Quebra essa regra. Jamais poderá ser um rei ou sacerdote. Okay? Isso. Impossível. Pela Torá, mas você vê que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, além de roubar nossas escrituras, deturpar os nossos conceitos e matar quem não concorda. Exatamente. O Rabino Leão, outra coisa que eu queria falar com o senhor. Existe um livro apócrifo, ou são dois, não sei se é o livro de Maria Madalena, sim, e Bartolomeu. Tem vários, que a Igreja Católica não incluiu no excluiu, exatamente. Excluiu no Concílio de Nicéia, né? Não incluiu, mas são irrelevantes tanto como o resto do Novo Testamento. Eles fizeram o que eles quiseram lá para colocar a idolatria, né? E colocar o antisemitismo. Ele quer uma compilação de livros que melhor livros para vender o peixe. Qual é? Isso. A idolatria romana. Isso. Agora, Rabino, minha pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte. Esses livros atestam, né? Inclusive no Testamento, né? Que a mulher de Yoshua seria Maria Madalena, que não era uma mulher endemoniada, coisa nenhuma, segundo alguns estudos, era uma princesa, e Yoshua era esposo dessa mulher. Isso, o senhor acredita nisso? Quem é o Yoshua? O Jesus aí que os cristianismos pregam aí. Ele não existiu. Ele não existiu? Ué, é novidade para você? Põe a novidade para mim, senhor. Porque é o seguinte, o historiador Flávio José e alguns outros falaram desse Jesus. Joséfo Flávio nunca falou de Jesus. Joséfo Flávio, o relato, supostamente, das escrituras de Joséfo Flávio, são falsificações da igreja. Okay? Joséfo Flávio nunca falou de Jesus. Okay? Agora, outra coisa, não existe nenhum relato contemporâneo, histórico, arqueológico da existência, não só do Jesus, de qualquer história contada no Novo Testamento. Okay? Tudo é ficção. E Joséfo Flávio não é contemporâneo. Ele nasceu depois da história de Jesus. Okay? Os historiadores, o Philo, que é filhos, que viveram na época, não só judeus, romanos, gregos, egípcios, persas, ninguém fala nada sobre a maior história da humanidade. E hoje está chegando uma conclusão entre os acadêmicos que realmente não tem medo do conceitos antigos, falam, Jesus não existiu.
Ô, Rabino, mas o Talmud não fala de um Não. Yeshua rebelde, Não. feiticeiro. Não. O que fala sobre no Talmud é uma pessoa que viveu 100 anos antes da Era Comum. Não tem nada a ver com a história do Novo Testamento. Isso para mim é novidade. Obrigado, já essa dúvida, viu? De Essa daí eu nada. não sabia. Mas esse aqui eu estou tentando falar porque, infelizmente, tem muitos rabinos que erram nisso também. A pessoa relatada no Talmud, ela vivia cerca de 100 anos antes. Então, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Entendeu? Fora que no próprio Novo Testamento tem muitos erros. Ô, Rabino, e outra coisa que eu tenho estudado, eu gosto de estudar e pesquisar, essa história desse Messias romano foram tirados justamente dos deuses gregos. Sim. A mesma blasfêmia que eles falam contra o Eterno. Não são gregos, gregos, romanos, assírios, babilônicos. A história do paganismo é muito mais antiga do que o cristianismo. O cristianismo é só a próxima etapa, só isso. A nova novela da Globo. A história sempre é a mesma, só muda o cenário. Entendeu? Rabino, agora uma pergunta que eu acho que todos querem saber aqui. Na sua concepção judaica, Sim. o Mashiach irá tardar? Não pode. Não pode. Chega. Já acabou tudo. Tem que chegar ontem já. Baruch Hashem. Mas uma coisa, eu vou te explicar, gente, uma coisa que você tem que entender. O Mashiach não vai resolver seus problemas. E não vai te salvar de nada. O Mashiach é um parte do processo. O rei da casa de David que vai tomar o reinado no templo em Jerusalém. Seus boletos vão continuar chegando, seu marido vai continuar roncando do seu lado, sua esposa vai continuar reclamando que se não lava louças. A vida vai continuar. Só que, como o profeta Isaías fala no capítulo 2, que a terra será preenchida do conhecimento de Hashem. Não de fé, nem de graça, de conhecimento. Todo mundo vai servir o único Deus que é abaixo da liderança de um único rei. Rei justo, honesto, e todo mundo viverá em paz. Essa é a minha história, é um processo. Se você está esperando algum Deus para te salvar, meu amigo, você ainda está na idolatria. Não, Rabino, eu mudei essa concepção. Não para você, estou pegando o gancho para transmitir a mensagem. Rabino, mais uma pergunta para o senhor. A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, no meu ponto de vista, os romanos remexeram de uma tal forma para que os não-judeus odiassem os judeus. Tanto que eles pregam que quem vai reconstruir o templo é o anti-Machia. Quem vai trazer a paz mundial é o anti-Machia. Ou seja, esses pré-requisitos é do Machia de Israel. Mas nada disso aparece na Bíblia, na Torá. E outra coisa, Ezequiel fala, Ezequiel, fala que o próprio Mashiach vai trazer sacrifício ao templo. Ele não falou que o anti-Mashiach, o anticristo, falou o próprio Mashiach, o próprio príncipe vai trazer. Então, ali já desqualifica Jesus. Segundo também o rei Salomão, o templo, quando foi inaugurado, depois de no Reis 8, lá para o final do capítulo muito grande, lá porque versículo 30, 40 para cima, você vê que todo o propósito do templo não era sacrifício para perdão. Na inauguração do templo. Então, toda essa ideia de trazer sacrifício para perdão não foi criado no judaísmo. Até que os profetas reclamam disso. Eles falam que as pessoas acham que vai trazer sacrifício e vai ser perdoado. Não. Não é isso que funciona, assim que funciona. Então, toda essa ideia que alguém tem que ser sacrifício para você ter perdão, para alguém te perdoar, alguém tem que ser
se auto-sacrificar para ter perdão é totalmente não judaico. Okay? É mais ainda, o inocente que tem que se morrer para que outra sociedade se livra, esse é o ABC do paganismo antigo, aonde que mataram as virgens, as inocentes na boca do vulcão, porque apaziguar os deuses. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. É literalmente paganismo. Isso, era o costume pagão, né? Ao deus Moloque, né? E também, entre outros. Tá? Tinha muitos ao longo da história. Não é novo, não é nada novo abaixo do sol, né? Ô, Rabino, mas na chegada do Mashiach, não está escrito que ele trará os dispersos de volta para Jerusalém, todas as nações embainharão suas espadas, haverá ressurreição dos mortos. Inclusive, Não é alguns ele. acreditam. Não é ele que vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Poeta não fala isso? Em nenhum momento está escrito que o Mashiach vai fazer isso. Fala que isso Não vai é eterno para a acontecer. chegada do Mashiach, Rabino. Eu falei, o Mashiach, a chegada dele faz parte do processo. Que o processo da volta do povo judeu para a terra de Israel, a evolução, okay, do mundo também. Você pode dizer que o mundo, hoje em dia, na consciência, é muito mais evoluído. Antigamente, a pessoa não concordava com você, você mataria ele. Hoje não, hoje você processa. O povo evoluiu. Entendeu? Que dá para discutir, dá para debater sem matar o outro. Okay? Por isso você vê que todo o negócio do fake news, de mídia, esse aqui, esse ali, por quê? Porque tem uma consciência maior que o poder não está na arma, mas está na boca. E essa justamente a briga, okay, do Am Israel, do povo judeu, com Esaú. Jacob e Esaú. Esaú é o poder da espada. O Jacob é o poder da fala, da oração. Então, tudo é um processo. Está acontecendo. Okay? Só temos que entender que é um processo. Amém. Obrigado. Como dizem, glória a Deus. Eu já digo para o Hashem. Rabino, Melão, sim. Mateus, fala aí, meu amigo. uma pergunta, talvez, pessoal, eu quero falar aqui. Eu quero perguntar. No capítulo da frente, fala sobre uma suposta briga de Gabriel e Miguel teve que vir para ajudar o anjo Gabriel a vencer um inimigo da Pérsia. Ele está se referindo ao que ali? Só um minuto, deixa eu arrumar a câmera aqui. Acho que saiu. Essa já é outra questão. Certo. Porque lá está falando dos outros exílios que vão vir. Entendeu? Então, deixa eu arrumar aqui, porque deu uma. Não, mas deixa aqui. Vou ver se no próximos webinários. Ok. Agora voltou. Sim. Gente, você tem que entender que quando Hashem manda anjos, okay, ele. O que acontece? Eu vou fazer uma coisa um pouco mais cabalística, se dá, mas o anjo não é um ser independente. Okay? Ele é uma manifestação da vontade divina, um emissário, um mensageiro. Okay? Qual é o seu braço? O seu braço não é algo que, meu braço é independente de mim. Não, é uma extensão do meu corpo. Então, para executar alguma coisa que a mão, o braço consegue fazer. Anjo é a mesma coisa, ele não tem ele não tem vontade própria. Okay? Só que o anjo, uma manifestação assim, menos radical, questão da luz divina,
que a gente talvez, de certa forma, consegue aguentar, sei lá, os profetas. Consegue aguentar essa revelação, porque se fosse Hashem mesmo, nada ia existir mais. Então, ele manda os braços dele para que eles executam o que eles têm que executar, como Gabriel na mensagem para Daniel, ou Gabriel no fogo salvando os 3 outros profetas. E anjo Micael é o anjo responsável da bondade, então, para a proteção do povo de Israel. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitam, está cedo ainda. Ainda estou com você, então dá para abusar um pouquinho. Ô, Rabino, Sim, deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, se eu explorar seu conhecimento. Ô, Rabino, em termos de salvação, né? O Eterno, quando chega na presença de Moshe Rabbeinu no Sinai, o primeiro mandamento ele falou: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Não é seu segundo. É o segundo, né? É o segundo. O primeiro é o teu Deus que tirou você da terra do Egito. Isso, pronto, segundo, me perdoe. Então, nessa concepção, nessa base da Torá, né? E as pessoas que adoram Yoshua e outros deuses. E nesse caso perdem a salvação, é isso? De novo, salvação de quê? O direito do mundo vindouro. Aonde está escrito que direito do mundo vindouro? Onde você tirou isso? O que é mundo vindouro? Não é o mundo prometido ao povo judeu, Não, depois de ser arrebatados? Não queria arrebatamento hoje. Então, é a mesma coisa de salvação. O mundo foi criado para que nele viveremos em paz com a presença divina. Cada um vai ter a experiência conforme ele merece. Se uma pessoa cometeu idolatria, o próprio profeta Daniel fala no capítulo 12, uns levantarão por deleite eterno, isso, outros para vergonha eterna. O que é a vergonha? A pessoa vai, putz, o que eu fiz? Onde eu estava? Imagina, entendeu? Uma pessoa mandou pergunta no Instagram. Se você vai morrer, você vai descobrir, você vai encontrar com Jesus. O que você vai falar aí? Eu não tenho essa preocupação, sabe por quê? Porque eu sei que isso é a verdade. E se você vai morrer, um dia você vai descobrir que tudo era mentira. Sabe, tendo uma questão filosófica, uma equação, mais ou menos filosófica, tipo, se você está certo e eu estou errado, portanto, você fala, Jesus existiu e você vai para inferno, sabe? Tem, sabe, 2 opções. Agora, se eu posso provar, no fé, que a sua fé, seu achismo está errado, então já não tem mais 2 opções. Entendeu? Então, Rabino, o que ocorre após a morte, Rabino? Essa vai ser no próximo webinário. Amém. Você já pegou o assunto, porque justamente falei com o Yossi que nós vamos fazer o próximo webinário sobre vida pós-morte, paraíso, inferno, ressurreição e reencarnação no judaísmo. Então, o tempo para que esperar. Amém. Legal. Gente, mais alguma pergunta? Se não, fala aí. Rabino, Lucas. Rabino, uma vez eu estava debatendo com um pastor e eu estava saindo da idolatria, né, do cristianismo. E
E ele insistia em dizer para mim que Jesus era o verbo que estava com Deus na criação do mundo, que ali justificaria essa questão Isso de é do Jesus na João. criação. Isso é do João, eles falam assim. E eu queria que o senhor me explicasse isso daí, porque não estava, né? Isso aí é tudo idolatria Não. deles. Ele pegou uma coisa que o Evangelho do João fala, porque é assim que eles acham, e vamos colocar isso em cima do texto, senão não aparece em nenhum outro lugar. Porque, entenda uma coisa, o que eles não conseguem entender é o simples hebraico. Quando Hashem falou, haja luz, a própria fala dele já é uma criação. Okay? E através da fala, ele criou a luz. Ele criou tudo através da fala. Okay? E quando o profeta Isaías fala, acho que 48, antes de mim e depois de mim não é a outra, tipo, ele está sozinho. Entendeu? Então, eles têm que explicar para nós, eles têm que provar. Não, falar por falar, porque ele acha que não serve. O que eu não consegui entender é que nem eu tive uma vez eu tive uma discussão aqui em casa, que a questão da carne de porco. Sim. Que eu não sou muito fã desde quando eu estava no cristianismo, de comer carne de porco. Sim. E aí que eu fui procurar saber o significado, aí que eu não quis comer mais carne de porco. Só que eu tive uma discussão aqui com a minha mãe, até foi uma discussão sadia, não teve nada demais assim. Eu falei assim, mãe, eu não como carne de porco mais. Aí minha mãe, porque a minha mãe ela é do cristianismo ainda, ela ainda está nessa doutrina aí. E aí eu peguei e falei assim para ela, mãe, eu não como carne de porco mais, se a senhora puder fazer um frango, alguma coisa aí para mim, eu agradeço. Aí ela falou assim, você tá muito bitolado nessas coisas de judaísmo aí, que eu tô vendo você só escutando essas coisas aí. Jesus já veio para abominar tudo isso aí. Cara, nós estamos na graça agora. Aqui, isso aí já foi tudo revogado por Jesus. Sim. E aí, tipo assim, a gente fica... Eu não quero discutir com a minha própria mãe, né? Sim. Mas é uma coisa que os cristãos, eles batem muito nisso, né? E, Jesus já veio para revogar tudo, a lei. Jesus sim, mas cumpriu... ele mesmo fala que qualquer um que descumpre um tiquinho da lei será amaldiçoado nos céus de cima, a terra embaixo. Ele mesmo fala isso. É o Paulo que inventou essa ideia que depois da morte dele foi tudo anulado. Para quê? Para servir, para divulgar para os não-judeus. Mas na palavra do próprio Jesus, no Novo Testamento fala, qualquer um que não cumpre, até muda, quem vai mudar um tiquinho da lei, será amaldiçoado nos céus de cima, na terra embaixo. Então como fica? Exatamente. Entendeu? Eles pegam o que convém, é conveniente. Igual do Brit Milá, é uma deformação do corpo, não precisa mais. Mas e a pergunta de novo, será que Jesus fez circuncisão ou não? Não é? Ele deveria ter casa. Como que ele revogou a lei? Não está escrito que o Messias, o próprio Deus, revogaria a lei. Entendeu? Mas ainda, na cabeça deles, ou você é judeu ou você é cristão. Só que no judaísmo, a gente nunca pregou para as pessoas se converter. Que não é o propósito todo mundo ser igual, todo mundo ser judeus. Todo o propósito é cada um entender que você tem um propósito individual e coletivo.
E você tem que cumprir aquilo. Não trata de ser salvo, não trata de, sabe, de se arrebatar ou ser condenado. Significa de você servir a Deus conforme Ele quer, para ter um relacionamento pessoal, individual com Ele. Exatamente. Não para Ele servir você. Porque é o Deus que vai me salvar. Então você virou Deus do próprio Deus. Ele vai te salvar, ele vai se servir. Se não serve para mim, eu vou para outro lugar. Pois a gente evita fazer essas promessas. Se Deus vai me dar isso, eu faço aquilo. Isso é totalmente anti-judaico. Ele vai me dar o que eu preciso. Se eu quero mais, posso pedir, mas o que eu preciso, ele vai me dar. E vai ser a melhor coisa. Esse é o judaísmo. Depois que eu comecei a entender como que é o judaísmo, porque quando a gente está no cristianismo, é o contrário. O judaísmo é um fardo muito pesado, você vê uma carga muito negativa em cima do judaísmo, porque eles negaram a Cristo, porque eles crucificaram o Messias, porque eles vão pagar e tudo tal, né? Era essa visão que eu tinha quando era cristão, né? Sabe que agora eu a pessoa... Sim, pode falar. E agora eu tô vendo que é o contrário, que agora que eu tô vendo que o judaísmo, sim, é um fardo mais leve, e o outro lado é um fardo muito pesado, é muito dogma em cima. Você quer entender porque tem pessoas no cristianismo, depois que você mesmo falou com elas, o mesmo motivo que ainda hoje tem pessoas andando de máscaras na rua. É o mesmo motivo. Verdade. É o mesmo motivo. Agora, por exemplo, quando uma pessoa fala, vocês mataram Jesus, isso, aquilo, aí a pergunta que eu faço, não era para ele morrer mesmo? Uhum. Eles mesmos estão contradizendo. Não era para ele morrer mesmo? Então, tem que ser assim. A melhor forma que você debate com alguém, e N formas, é fazer perguntas. Fazer a pessoa se auto-questionar os seus próprios argumentos. E sempre termina a sua fala com interrogação. Isso vai fazer a pessoa refletir, e mesmo não respondendo agora, vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Beleza, gente? Mais alguma pergunta, dúvida? Ainda sobrou um pouco de voz aí, então podemos... Mas vamos lá. Rabino, e para quem não tem uma sinagoga perto, por exemplo, eu sou aqui do sul de Minas Gerais, eu não tenho nenhuma sinagoga perto. Mas você não precisa de sinagoga, você precisa de grupo de menor, que você pode juntar eles e estudar junto, reunir com elas. Qual a sua cidade? A cidade chama Pouso Alegre. Com certeza, eu conheço. Com certeza tem grupo de menor em Pouso Alegre. Se quiser, você entra em contato com o Menor Brasil, que você vai achar o grupo lá na sua cidade, ou mesmo na cidade pertinha, mas com certeza tem. Então qual que é o site que o senhor indicou aí para entrar? Menor Brasil. Ou no Instagram também, Menor Brasil, ou depois manda o WhatsApp que eu te mando o contato do pessoal. Entendeu? Tá ok. Eu vou fazer isso daí. Ótimo. Ótimo. Gente, então vamos lá. Eu realmente fui acima do que eu precisávamos fazer esse webinário importantíssimo. Ele vai ficar do próximo mês até o próximo webinário no site, ok? E quem quiser voltar a assistir, aproveitar, aprofundar mais nos estudos, está no link no site, você tem acesso, ok? Esse vídeo, você vai receber o link de acesso,
ok? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda para mim no WhatsApp, vocês podem conversar comigo, você já sabe, ok? O rabino mais acessível no Brasil, e agradeço imensamente a paciência com minha voz e o tempo aqui no nosso webinar. Então, muito obrigado e até o próximo seminário. Boa noite, gente. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Douro Natan. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.